Vamos lembrar de orar pelo pastor Edson. Era ele que traria o estudo, né? Mas ele pegou Covid, está descansando em casa, né? Medicado. E aí ele pediu que eu fizesse. Eu espero não demorar, né? Não ser uma coisa cansativa. Procurei dar o meu melhor, tá bom? Então, o estudo de hoje é o livro de Números. O livro que conta a história do povo de Israel, desde o 2º ano depois da saída do Egito, até o 40º ano, quando o povo se encontra em posição de entrar na terra prometida. Depois de Levítico, um livro sem muito movimento, né, que exigiu até muita paciência da nossa parte na leitura, pois as instruções e as leis eram muitas, Números é pura ação. O povo caminha até a terra prometida. O povo murmura, gente morre, gente nasce, há guerras, instruções e disciplina. E entre todos os fatos vistos, o foco e o fio condutor do livro não são os israelitas, mas sim a fidelidade de Deus, que dava sucesso a um povo muito que teimoso, né? Um misto de leis e histórias interessantes que nos ensinam a viver de acordo com a vontade de Deus ainda hoje. Ler o livro nos leva a contar lições, mas não os números. Nos ensina um pouco mais sobre viver como o Senhor quer. A gente pensa em números, pensa na contagem. Algumas contagens, elas são interessantes. É bom saber quantos saíram, quantos Deus contou, a segunda contagem. Mas, no fundo, as histórias que tem o livro, a gente pode ler. Eu estava vendo um resumo de uma pessoa. Dá para ler livro de Números em 3 horas e 15 minutos. Domingo que vem é Deuteronômio. Também dá para ler em 3 horas. Quer dizer, nós temos 5 dias a semana. Dá para dividir bem essa leitura. Pois não. Ah, que bom. Então, domingo, pastor Elias vai trazer o estudo para nós. Então, vamos aprender, né? Quando nós aprendemos um pouco mais. Então, vamos lá. O livro, então, é mais do que números. É o segundo slide. O versículo-chave diz assim, Números 9, 23. Conforme as determinações do Senhor, eles acampavam. E conforme as ordens do Senhor, eles marchavam. Prestavam culto a Yahvé, comunicadas por Moisés. A palavra-chave é fidelidade. Nós temos um Deus que não muda, nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus que não nos abandona. E Ele foi fiel a esse povo. O outro slide já é o panorama geral sobre o livro. Ele é o 4º livro do Antigo Testamento, é um dos livros do Pentateuco. Após a saída do Egito, Deus os trouxe para o Monte Sinai, fez uma aliança com o povo, e apesar da rebelião de Israel, nós vimos que Deus graciosamente providenciou um caminho para Israel, viver perto de sua santa presença, no tabernáculo. Assim, o livro de Números começa quando Israel termina a sua estadia de 1 ano no Monte Sinai e eles partem para o deserto a caminho da terra prometida a Abraão. O nome do livro foi chamado de Números pela primeira tradução do Antigo Testamento para a língua grega, a Septuaginta, arithmoi. Em português deriva do latim numeri. Este nome nas 3 línguas vem por causa dos 2 recenseamentos descritos nos capítulos de 1 a 4 e 26. No hebraico traz o título Bamidbar, que significa no deserto. Refere-se ao ensino proporcionado pela história do povo de Israel no deserto. Um dos nomes hebraicos é Vehu-Aman e traz o sentido de e ele falou. É a primeira expressão do livro no original. Deus fala com Moisés, Deus traz Moisés para perto. A autoria, então. A autoria é Moisés. O próprio livro atribui a Moisés a autoria desde a frequência com que a frase "O Senhor falou a Moisés" é repetida no livro. Jesus e os apóstolos relacionaram Moisés com os fatos narrados no livro de Números. João, o Evangelho de João 3,14 e a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 10. Se vocês puderem ler, vai ser bom. A data é de 1440 a 1405. Em alguns lugares falam 1407, eu cheguei a ler até 1410, mas eu optei por usar o que o irmão Daniel trouxe no resumo dele.
O tema principal: o Senhor demonstra fidelidade, preservando os israelitas, punindo uma geração, mas levantando outra que viria cumpridas as promessas que Deus tinha feito a Abraão. O cenário religioso. O livro mostra que 2 gerações transitaram neste período. A primeira havia saído do Egito e a segunda estava perto de entrar em Canaã. A primeira viu grandes milagres ocorrer, mas foram destruídos por causa de quê? Da desobediência e incredulidade. A segunda geração cresceu conhecendo a lei e já estava familiarizada com os atos de Deus naqueles dias. Nós sabemos que a segunda geração são acima de 20 anos e as crianças, né? Então, olha a importância de ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos e netos. A importância de ler a Bíblia. A data, já falei a data, tema principal. Vamos para o conteúdo. O conteúdo do livro. O livro fornece informações de um censo que nos ajuda a entender o tamanho da população de Israel, no começo e perto do fim de suas peregrinações no deserto. Também faz um esboço da organização do acampamento de Israel e discute as responsabilidades dos levitas, o trabalho que eles fariam dentro do templo, dentro lá do tabernáculo. Registra os muitos acidentes nos quais o povo se rebelou contra o Senhor e Moisés, e ilustra os efeitos da justiça divina, mas também testifica a misericórdia da natureza benevolente do nosso Deus. Tem um quadro aí que mostra a velha geração, que vai do capítulo 1 até o capítulo 21, e a nova geração que está a partir do capítulo 22 a 36. Então, olha só, Deus prepara, eles saem do Sinai, Deus organiza. Isso me chamou muita atenção, essa organização detalhista de Deus. Já o tabernáculo já é super detalhista, mas essa forma como ele organizou as tribos foi o que mais tocou meu coração. Então Deus santifica o povo. Aí vem o começo da jornada Cades Barneia. Há um descontentamento, as murmurações. Deus ouve o povo. Continuando a parada, eles param. Aí o que Deus faz? Disciplina. Deus castiga esse povo. Aí depois vai rumo à terra Edom e Moabe. Há uma transição, aquela mudança, né? Quem vai ser, quem vai ficar depois de Moisés, aquelas coisas. Aí Deus castiga o povo novamente. Na nova geração, vai de Moabe para a Transjordânia. E novamente há uma organização. E Deus abençoa este povo. Vamos para a estrutura do livro, continuando no conteúdo, outro slide. São 36 capítulos. Nós temos 2 censos. Um no início do livro, que é o capítulo de 1 a 4. Outro no capítulo 26. Deus não apenas renovou o seu pacto, mas Ele garantiu a promessa que o seu povo seria numeroso. Deus não deixou que o povo se acabasse no deserto, mas o sustentou durante 40 anos. Tanta murmuração e essa peregrinação foi tão demorada. A divisão aí dos capítulos, que está na folhinha de vocês. Então, a preparação para entrar na terra prometida, do Sinai a Cádiz, eles estão às portas da terra. Aí acontece um problema, então eles vão peregrinar por 40 anos no deserto. Existe a glória de Deus, existe a decadência do povo. E depois nós retoma a caminhada novamente. E lá nas campinas de Moabe, aí tem um novo começo, que é para a nova geração. O livro de Números e o Novo Testamento. O livro é muito usado para advertir o povo de Deus para o perigo da incredulidade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 10, o apóstolo Paulo compara a situação da igreja em Corinto com a do povo no deserto, perto de Deus, mas em perigo de endurecimento do coração. A carta aos Hebreus, no capítulo 3, versos de 7 a 9, também vai utilizar números para advertir contra esse endurecimento do coração. O livro de Judas, capítulo 5, 8 e 11, usa Corá, que é aquela rebelião,
e usa Balaão, o falso mestre, como argumento contra os falsos mestres de sua época. O Evangelho de João usa alguns símbolos e eventos do livro de Números. Fala do bom pastor, então compara o Números 27, verso 17, e João de 10, de 1 a 8. A serpente, Números de 21, de 4 a 9, e João, capítulo 3, versos 14. O cordeiro, Números de 9, versos 12, e João 19, 36. Está na folhinha, façam as leituras que eu fiz e é bem interessante. Então vamos lá eu tirei algumas lições, tá bom? Então, nos capítulos Números de 1, versos 1 a 10, e até o capítulo 10, versos 10, então Deus prepara este povo para entrar na Terra Prometida. Então nós temos uma primeira lição: organização. Gente, nós não temos desculpas, né, para viver e trabalhar desorganizadamente. É difícil. Eu acho que depois da pandemia eu senti uma diferença, assim, minha forma de uma dificuldade maior de pôr as coisas em ordem. Eu acho que mexe com a gente. Mas é importante tudo que nós formos fazer usarmos de organização. Então o Senhor revelou a Moisés como organizar os filhos de Israel, deu também leis aos filhos de Israel para guiá-los no deserto. Nós temos aí a foto, né, de como o tabernáculo foi, depois tem uma outra foto separadinha. O primeiro recenseamento, de acordo com Números 1, versos 46, resultou em 603.550 homens. No capítulo 1, versos 20, como foi feita a contagem? Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para servir no exército, foram relacionados por seus próprios nomes, cada um segundo os registros de seu clã e de acordo com a sua específica casa patriarcal. Então nós temos aí as 12 tribos e divididas e a população por cada tribo. O outro é o acampamento de Israel, não é isso? Olha que essa parte que me interessou. Em Números 3, de 14 a 39, é feita a contagem dos levitas e a distribuição de suas obrigações. O versos 15, Deus diz: recensearás os filhos de Levi segundo as suas casas patriarcais e de acordo com seus clãs familiares. Recensearás todos os homens da idade de 1 mês para cima. Nós temos aí o tabernáculo, né? Então a contagem dos levitas foram de 22.000 homens, está no capítulo 3, versos 39. Nós temos o tabernáculo no centro. Ao redor do tabernáculo tem as tribos dos sacerdotes, dos levitas. Nós temos a leste, que é a entrada do tabernáculo, tem a tenda de Moisés, Arão e os sacerdotes. A oeste, que é na sequência, assim, como se for Moisés está aqui, então a parte de trás. Nós temos Gerson. Na parte norte, nós temos os Merari. E na parte sul, nós temos o Coate. É isso mesmo? Não consigo ler aqui. Coate. Tá bem. Aí nós temos a divisão das 12 tribos. A leste, Judá, com Zebulon e Issacar. Ao norte, Dan, com Naftali e Aser. Ao sul, nós temos Simeão, Ruben, Simeão e Gade. E ao oeste, nós temos Efraim, Manassés, que são os filhos de José. Olha que beleza, de cada tribo dessa tinha uma formação. O livro de Números fala em marcha, né? Fala em exército, fala em soldados. Então Deus escolheu homens acima de 20 anos para que marchassem durante essa peregrinação, para que defendessem. Então, por isso, as leis que ele ensina, a forma da defesa e tudo. Então, Deus pensou em tudo de uma forma bem organizada. Aprendemos aqui, então, irmãos, que o Senhor organiza seu povo. Para quê? Para protegê-lo e para guiá-lo. O tabernáculo no centro e as 12 tribos estrategicamente colocadas ao redor. Todas as tendas viradas para o tabernáculo. Tem até as flechinhas que eu coloquei. O que nos chama a atenção? Por que o tabernáculo está no centro? Por que
que Deus deve ocupar? Por que o tabernáculo está no centro? Resposta: porque Deus deve ser o centro de tudo. O Senhor organizou os israelitas de maneira que alguns deveriam servir no exército e proteger na hora de guerra, e outros no tabernáculo, para manter o culto de adoração ao Senhor. Então, são funções diferentes. E essa aqui eu acho bonito. Nós temos funções diferentes, nós temos dons, não é isso? E cada um de nós faz aquilo que nos agrada, que agrada a Deus, porque se é o nosso dom, nós damos o nosso melhor. Os levitas deveriam se empenhar do sacerdócio para servir ao próximo de acordo com a vontade do Senhor. Então, há uma outra lição que nós tiramos que complementa, é que Deus dá responsabilidades específicas às pessoas em seu reino. Então, se você já sabe seu dom, se você não sabe seu dom, busque seu dom. Converse com alguém que tem aquele dom e aprenda. Eu estou aprendendo. Eu tenho uma líder me ensinando na educação cristã. Então, essa é a importância de estarmos na igreja. Um pode ensinar o outro. Em Números 10, número 10, versos 11, e até vai o capítulo 12, até o verso 16, eles iniciam a viagem do Sinai para Cádiz. Aí nós temos, então, uma segunda lição. A incredulidade é um grande perigo. Ao toque da trombeta, que Deus colocou as trombetas para dar o toque de levanta, vai acontecer alguma coisa, eu preciso de você. Então todos os príncipes da tribo ouviam a trombeta, eles sabiam exatamente o que fazer. Então ao toque da trombeta e ao sinal da coluna de nuvem, o povo se levanta e parte, organizado em ordem de batalha. Então o que acontece? À medida que os israelitas viajavam, iniciaram o quê? As queixas, as murmurações. Saíram do Egito, que era uma zona de conforto, foram salvos, mas aí começa tudo de novo, as murmurações. O povo então reclama, que é a primeira partezinha lá em cima. Durante a viagem, só reclamação. O povo sentia saudades do quê? Da mordomia do Egito. Deus ouve o povo, mas ele fica descontente. Eu fico imaginando Moisés, né, quando você falou assim, precisa ter tanta ajuda, né? Como que ele ia fazer aquilo com tantas pessoas, milhões de pessoas, né? Moisés foi ficando cansado das murmurações do povo e ele pediu ajuda ao Senhor. Deus então escolhe 70 líderes para ajudá-lo a governar Israel. Deus não queria que Moisés fizesse tudo sozinho. Era necessário dividir as tarefas com pessoas habilitadas e capazes. E até Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, se queixaram dele a ponto de Deus agir com disciplina. Deus confirma o ministério de Moisés. Miriam é punida por Deus, mas Moisés intercede por ela. Ela pega uma lepra, ela é afastada do arraial. Eu fico imaginando aqui as nossas orações, né? Às vezes nós oramos, Deus atende no ato. Às vezes nós oramos, Deus faz você esperar. Moisés intercedeu por Miriam, mas ela teve que ficar fora do arraial por 7 dias, por 1 semana, para que ela fosse curada. E mesmo assim ela tinha se inflamado contra o próprio irmão. Podemos aprender com esses exemplos negativos. Não reconhecer nossas bênçãos pode levar-nos a ser ingratos ao Senhor. E foi isso que aconteceu. Eles foram ingratos, quer dizer, o irmão, o líder, já estava recebendo tantas murmurações, tão cansado, tentando resolver tudo. Aí você, meu irmão, está tão próximo de mim, não consegue me ajudar. Era um homem muito paciente. Está com a Bíblia aberta? Lê para mim, Números 12, versos 3, por favor. Pode ler? Era o varão Moisés. Pode ler. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha só Moisés intercedendo. Deus escolheu um líder certo, né? Porque com tantas pessoas, né? Ele era manso, paciente. Ou então modesto, né?
Outro está muito manso, muito paciente, o mais humilde dos homens daquela época. A ideia de mansidão para Moisés era uma pessoa flexível. Isso. Capaz de mudar de opinião. Por isso ele conduziu o povo. Ele era capaz de se adaptar às exigências do momento, aos problemas do momento. A mansidão de Moisés era essa, porque quando o adolescente que chama Moisés fugiu do deserto e matou um homem. Né? E ele havia uma experiência que acontecia. Mas Moisés era flexível. Era flexível. Se adaptava à situação. Então, você tem um tempo em que a gente está numa situação, depois aqui não tem que se adaptar. Por exemplo, nós tínhamos um marido forte, saudável, depois passou por um marido. A mansidão permite a você lidar com essa nova situação que é difícil. Mas a mansidão não era um aleatório. Isso. Ele era capaz de se ajustar às exigências da situação. E é assim que ele conseguiu lidar. E como líder, né, pastor? Porque quando você tem, ele precisou de 70 pessoas para ajudá-lo. Mas você trabalhar com um grupo enorme, Deus já pensou em tudo, organizou separadinho, né? Aqui, ali. Mas se ele não tivesse essa flexibilidade de lidar, né, com ele liderando, então essa flexibilidade, essa mansidão é de grande importância. E tem que ser um ensino para nós, né? Não sei se você vai falar, mas essa expressão, porque com os irmãos Deus fala, ele era o mais manso, mas diante da família dele, ele teve que ser severo. E depois, quando ele começou assim, a reclamar de sede, Isso. ele bate na rocha e perde o privilégio de entrar na terra prometida. Então, às vezes, as pessoas pensam que o outro que é manso é bobo. Isso, e não é verdade. E não é verdade, exatamente. Tem uma hora que a pessoa se irrita e às vezes perde até os privilégios por se irritar, mas que tem a E foi uma punição muito grande para ele, né? Apenas vir a terra, né? De longe, né? Foi isso que aconteceu. Então essa mansidão é vital para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, o nosso Mestre. Sem ela, nós não podemos desenvolver outras virtudes tão importantes. Moisés nos ensina que ser humilde não é um sinal de fraqueza, não é frouxidão, mas assim de força, de serenidade, de amor próprio, de autocontrole, e assim ele conseguiu andar com aquele povo todo aquele tempo. Continuando a segunda lição, aí nós temos o capítulo 13, versos 1, e o capítulo 19 até o versículo 22. Então nós temos aí os 40 anos no deserto. Então, conforme instruído pelo Senhor, Moisés, o que Moisés faz aqui? Envia aqueles 12 espias para explorar a terra de Canaã e relatar o que encontraram. Depois que 10 dos espias infamaram, desacreditaram a terra, que está em Números 13, versos 32, os israelitas temeram que o povo fosse forte demais para ser conquistado e não tiveram fé suficiente para entrar na terra prometida. Aí, por causa disso, Deus os declarou que eles peregrinariam pelo deserto por 40 anos. Apenas Josué e Caleb confiaram que Deus daria essa vitória. Mas como a maioria prevalece, como nós vimos que Deus ouviu o povo, Deus castigou o povo, valeu a palavra de quem? Das pessoas negativas naquele momento. Então o povo não valorizou a vontade de Deus. Mas aí que Deus faz? Ele dá novas instruções e a peregrinação continua pelo deserto, principalmente. Aí ele vai falar, né, eu não separei, mas ele vai falar de novo das relações com as ofertas, com o sábado, as instruções dos sacerdotes, da forma como eles tinham que se vestir, da separação de pessoas imundas, impuras. Então vem de novo todas aquelas regrinhas, né? Mas Deus que faz? Deus provê meios de redenção se o povo pecasse em ignorância, e disse também que se as pessoas pecassem por rebeldia, suas iniquidades, seus pecados cairiam sobre elas, e elas seriam cortadas do povo do Senhor. Elas sairiam. Nós tivemos ali muitas mortes
por causa da desobediência. 24 mil pessoas, a tribo de Corá, no capítulo 16. Temos a revolta dos filhos de Corá contra o sacerdócio de Arão e a liderança de Moisés. Então, um grupo todo, de repente, a terra se abriu e todos eles foram sucumbidos, animais, crianças, mulheres e tudo. Nós temos até uma aula, né, da irmã Maria José sobre essa rebelião. Então, o que também fica claro aqui? Se nós quebrarmos conscientemente os mandamentos de Deus e não nos arrependermos, nós seremos responsáveis por nossos pecados perante o Senhor. Então aquele grupo todo morreu na frente de todo mundo, quer dizer, o povo ficava assustado, voltava para Deus, aí depois começavam as reclamações. E assim o Senhor resolveu começar o quê? Tudo de novo. Ai, que maravilha, né? Que Deus recomeça. Deus quer que você diga assim: pai, eu pequei, pai, eu estou com um problema. E Deus vai lá, perdoa e diz assim: vamos começar de novo? Vamos iniciar. Deus resolveu então punir e educar. Então aquela velha geração, como eu mostrei lá naquele quadro antes, seria punida. E a nova geração seria educada no caráter e vontade de Deus. Então daqueles incrédulos, nenhum entrou na terra prometida. Só seus filhos, Josué e Calebe. Números capítulo 20, versos 1 e até o capítulo 22, versos 1, nós temos aí o caminho de Cádiz a Moabe, e eles retomam a caminhada. Aí acontecem alguns fatos aí. Vai morrer Miriam, morre Arão. Então, dos capítulos 20, versos 1, morre Miriam. E depois de quase 40 anos, desde que saíram do Egito, os israelitas se rebelaram contra Moisés e Arão, por causa da falta de água, que foi o que a irmã Iracema lembrou, né? O Senhor orientou Moisés para tirar água de um rochedo. Agora imagina, né? Quero água, estou com sede. Lá no Egito eu não morria de sede, aqui você me deixa com sede, né? Então, no capítulo 20, ponto 22 até o 24, morre Arão, sendo sucedido por seu filho Eleazar no sumo sacerdócio. Arão também não entrará na terra por causa das águas de Meribá, que é o versos 24. A ordem de Deus é que Moisés deveria levar o seu cajado e falar com o rochedo para que jorrasse água. Mas Moisés bateu com seu cajado 2 vezes. Um erro que lhe custou muito futuramente. A caminhada continuou, mas novamente o povo de Israel se rebelou quando não lhes foi permitido atravessar a terra de Edom para chegar à terra prometida, e precisaram viajar então uma grande distância para contorná-la. Em resposta à rebelião deles, o Senhor enviou serpentes venenosas para picá-los. Depois instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e a erguê-la numa haste. E prometeu que aqueles que olhassem ficariam curados. Com base nesse relato, o que precisamos fazer para ser curados dos efeitos do pecado? Se nos voltarmos para Cristo, Ele vai nos curar de nossos pecados, de nossas dores e de nossas doenças. O pecado, como a gente ensina para as crianças, nos afasta de Deus. E nós adultos sabemos muito bem como isso funciona, nós sofremos isso. Então, depois de os filhos de Israel terem sido curados, voltando-se para a serpente de bronze, aí derrotaram os amorreus e o povo de Bassã, que estavam lutando contra eles. Números de 22, versos 2, e aí até 36, versos 13, que é o término do livro, eles estão assim, nas campinas de Moabe, em algum lugar fala nas planícies de Moabe. Então tem um novo recomeço. Então nós temos aí então a nova geração. A terceira lição diz assim: vale a pena você ser fiel, porque nosso Deus é fiel. Nosso Deus foi fiel esse tempo todo. E Josué e Calebe foram fiéis, acreditaram e seguiram adiante. Depois dos israelitas terem derrotado os amorreus, o rei de Moabe, Balaque, ficou com medo de que também destruíssem sua nação. Balaque pediu a um profeta chamado Balaão que amaldiçoasse os israelitas.
Contudo, que o Senhor orientou Balaão a não amaldiçoar os filhos de Israel, mas a abençoá-los. 3 capítulos de Números são usados para descrever o fato sobre Balaão e o pedido de Balaque. Eu não vou falar sobre ele, mas nós sabemos que precisamos tomar cuidado com os falsos profetas. Balaão não era nem um profeta, né, pastor? Ele era tem um nome, um vidente, né? Então ele se aproveitou, né? Isso, esse que é o problema. As pessoas se aproveitam da boa vontade de um povo, né? Esse é o cuidado que nós devemos ter ao ouvir. Por isso da importância. Eu acho que retomar a leitura da Bíblia é de grande importância. Já não estou assistindo, não estou maratonando mais em filmes, estou maratonando na leitura da Bíblia. E é muito bom. Então, Balaão é lembrado no Novo Testamento como exemplo de alguém que lança pedras de tropeço no caminho do povo de Deus. O capítulo 25, de 1 a 18, mostra como o povo de Israel se deixava influenciar com facilidade pelos povos vizinhos. Os israelitas que cometeram pecados graves e se afastaram do Senhor foram mortos. Nesse caso aqui, nós temos aquela morte de 24 mil pessoas. Houve a prostituição, houve a adoração a um Deus deles. O povo realmente não levava a sério todas as maravilhas, né, de Deus. Então eles foram mortos. O Senhor depois ordenou a Moisés, então, que designasse Josué como líder de Israel. No capítulo 26, aí nós temos de novo uma segunda contagem. É contado no capítulo 26, verso 51. O total dos homens com 20 anos para cima foi agora de 601.730. Números 26, do 57 ao 65, versículo, há a contagem do segundo censo dos levitas. E o total passa a ser agora de 23 homens da idade de 1 mês para cima. Deus dá as leis acerca da divisão da terra, do direito de herança. Moisés é avisado de que irá morrer sem entrar na terra prometida. E Josué é designado como seu sucessor. Então nós temos aí o outro versículo, que é todas as histórias do deserto, mostrando toda essa fidelidade. A rebelião de Israel versus a fidelidade do nosso Deus. E isso é recontado nas lições dos profetas, dos poetas, dos apóstolos. E é isso que nós temos que fazer. Continuar recontando a história desse Deus maravilhoso, de Jesus Cristo, que se sacrificou por nós. A fidelidade de Deus é claramente demonstrada, pois a aliança foi repetidamente quebrada. E apesar de Deus ter todo o direito de abandonar os israelitas ou destruí-los, Deus cumpriu até o fim seu propósito de fazer o bem à nação de Israel e ao mundo através dela. Vamos concluir? A lição do livro de Números é que o povo de Deus deve andar pela fé, confiando em suas promessas, a fim de poder avançar e conquistar suas vitórias. O livro destaca a organização de Deus em relação ao povo de Israel a fim de protegê-lo e guiá-lo. Relata a incredulidade de um povo e o perigo em não reconhecer as bênçãos do Senhor, tornando-se um povo ingrato, e demonstra claramente a fidelidade de Deus. Podemos observar que Deus não pune pelo simples prazer de punir, mas o faz como um pai que ama o seu filho. Deus é bondoso, Ele é santo, Ele é de infinita graça e misericórdia, e espera que nós possamos espelhar o seu caráter santo em nosso viver, de forma a influenciar nossos relacionamentos. A gratidão é uma bênção, e nós precisamos diariamente ser gratos a Deus por tudo que nós temos ao nosso redor. E pedir sempre forças para sermos pessoas boas e viver de forma santa e influenciar nossos relacionamentos. É isso, irmãos. Espero que... Tá bom? Tem 3 perguntas, está na folhinha, que podem ser discutidas em sala. Tá bom? Obrigada, viu?